Bom dia a todos e todas. Meu nome é Fernanda, sou bibliotecária da Biblioteca de Ciências Humanas, do CIB-UFPR. É com imenso prazer que iniciamos mais uma semana, que também é a Semana do Livro e da Biblioteca do CIB-UFPR. Temos uma programação muito interessante para os próximos dias, para todos os apaixonados por esse universo do livro e da biblioteca. E para iniciarmos a nossa semana, chamamos o nosso diretor, Denis Ueso, para dar início à abertura da nossa semana. Com você, então, Denis. Então tá, obrigado, Fernanda. Primeiramente, bom dia a todas e todos. Com grata satisfação que damos início à nossa Semana do Livro da Biblioteca CIB-UFPR 2022. Quero agradecer a todas as pessoas que tornaram possível a realização desse evento, tão importante quanto simbólico, em tempos em que observamos um obscurantismo crescente. Nós, profissionais da informação, por ofício e, por que não, por paixão, seguimos resistentes na tarefa da disseminação do conhecimento. Agradeço aos palestrantes que receberemos durante a semana, aos mediadores e toda a equipe CIB-UFPR que tornaram possível a realização desse evento. Agradeço também a todos os participantes aqui presentes e desejo a todos uma ótima semana com muita troca de conhecimentos. Obrigado a todos e bom dia. Agradecemos ao Denis por oportunizar este evento e também à comissão organizadora, que é formada Agradecemos ao Denis por oportunizar este evento e pelas palavras iniciais. Também agradecemos à comissão organizadora, que é formada pelos membros Eduardo, Rafaela, Thaís, Lidiane e Fernanda. E, dando continuidade, vamos chamar agora a bibliotecária Kathleen para fazer uma leitura de poesia. Um cordel sobre leitura. Vou armar esse cordel de um jeito diferente, pois eu já falei de fábulas, ou então do sertão quente. De livros eu falo agora, monto rimas sem demora, ofereço esse presente. Livros em bibliotecas, de bairros ou escolares, livros em casa de pobre ou de quem come manjares. O dinheiro não importa, que agora eu abro a porta, livros em todos os lugares. Quero livros na estante ou então na cabeceira. Quero livros na cozinha, livro sério ou brincadeira. Livro caro ou barato, na cidade ou no mato, menos livro na fogueira. Livro existe com leitura, cada página uma história. Livro existe se contado com ou sem dedicatória. Fino, grosso, grosso ou fino, para adulto ou menino. Ler um livro é uma vitória. Livro de intelectual, às vezes comprado em sebo, com as páginas amarelas, cada fungo ali percebo. Quero essa informação dentro do meu coração. Tudo lendo eu recebo. Quero mais que alfabeto, mais do que abecedário. Quero ver cada leitor dizendo, eu já sou páreo, pois eu tenho a leitura com toda a desenvoltura dentro do meu calendário. Livros de todos os gêneros, para a leitura ter a chance, só não vai ler quem não quer. Aprofunde o relance, terror ou contos de fadas, belas páginas ilustradas, para os amantes tem romance. Leitura, grande universo, seja prosa ou poesia, ao ganharmos um leitor, o mundo sente alegria. Leitura é arte pura, pois um povo sem leitura é como um cego sem guia. Seja ela feitoral, seja introspectiva, cada cidadão que lê deixa sua vida viva. Vem para si todo talento, por nenhum conhecimento do mundo ele se priva. Pois narrando essa leitura, eu produzo o arranjo, sinto toque de viola, clarinete, flauta e banjo. Afinal,
O saber tinge, que a leitura atinge a criança e o marmanjo. Pois contamos para o mundo o quanto a leitura é grande. Peço a cada leitor, vire a página e ande. Não cometa ladainhas, caminhe em novas linhas, novo universo expande. Leitura é primordial, é quebrar sempre o jejum. Um leitor sempre ativo não é cidadão comum. Até a doença cura, pois um povo sem leitura não vai a canto nenhum. Faço uma comparação. Nessa estrofe, eu aprumo. Para o caminho dos livros, indico um certo rumo. Livro é calado e garganta, leitura é como a planta. Rego, planto e consumo. Livros são meus companheiros, são as flores do jardim, são suspenses, dores, vidas, calmas, risos, estopim. Esse poeta revela, eu nunca vivo sem ela. Ela não vive sem mim. A leitura inicia pelos olhos da razão e trespassa calmamente no campo da intuição. Se pelos meus olhos começa, pelo ouvido processa e chega ao coração. Meus amigos, parto já. Findo essa poesia, termino o meu cordel com amor e alegria. O poeta vai embora, mas volta em outra hora. Adeus, até outro dia. Esse poema é o título Um Cordel sobre Leitura, do autor César Obeide. César Obeide é escritor, educador e contador de histórias, autor de dezenas de livros para jovens e crianças. Agradeço aqui por essa oportunidade de participação, parabéns a toda a equipe organizadora e que tenhamos todos uma excelente Semana do Livro da Biblioteca 2022. Obrigada. Muito lindo, Kathleen. Muito obrigada por essa leitura. Agora teremos a palestra Livro Raro, Interpretação Documental e Função Social, com o professor André Vieiras Freitas Araújo. O professor André é professor do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade de São Paulo. É um dos idealizadores e organizadores do Seminário Internacional e Itinerante A Arte da Bibliografia. Atua nos campos da bibliografia, informação e cultura, organização do conhecimento, patrimônio e memória. Este evento tem certificado, bastando vocês preencherem a lista de presença que estará disponível no chat, e também vocês podem fazer comentários e perguntas. Para perguntas, usar a hashtag pergunta, o seu nome, o nome da instituição e a sua pergunta. Então, passo agora a palavra ao professor André. Fernanda, muito obrigado, viu? Obrigado pela apresentação. Quero agradecer imensamente ao convite feito por parte da comissão organizadora do evento, especialmente também à bibliotecária Eglin. Agradeço mais uma vez a Fernanda pela mediação, a toda a equipe, comissão organizadora desse evento fundamental e importante, né, para a gente a todo instante se lembrar do lugar do livro e da biblioteca na sociedade. Agradeço de mesma forma também a minha querida parceira e colega, a professora Paula Carina de Araújo, pelas pontes junto ao CIB, pelas oportunidades também. É uma alegria trabalhar com Paula. E agradeço da mesma forma e, acima de tudo, todo o corpo social de bibliotecárias e bibliotecários da nossa universidade. É uma felicidade, portanto, estar aqui com vocês nessa manhã. Bem, em verdade, essa fala é uma fala que tem como intenção promover como poderia dizer a vocês, em verdade, uma discussão
de uma dimensão um pouco mais crítica, né, sobre a ideia da raridade, a partir de uma observação, um pequeno sobrevoo sobre os elementos constitutivos do livro, na sua dimensão rara, né, ora a partir de uma observação mais clássica, ora a partir de uma observação mais crítica. E para isso, então, eu pensei em um percurso que retoma alguma das falas que eu já tive a oportunidade de fazer sobre essa temática, né, mas que a gente pudesse também observar não só os elementos constitutivos da ideia de raridade, mas também qual seria a dimensão documental e social do livro, pensando, sobretudo, que essas são chaves fundamentais para que a gente possa, então, desmistificá-lo a partir dos seus usos sociais. Então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de pensar junto com vocês que talvez um breve olhar sobre os acervos da UFPR, né, certamente nos ajuda a evocar um tema que já foi e ainda tem sido amplamente discutido, né, no âmbito das práticas biblioteconômicas, das práticas bibliográficas, que é a própria ideia do Estatuto do Livro Raro, né? Ou seja, me apoio também nesse primeiro momento de um texto bastante, no meu entendimento, já clássico, que compôs esse catálogo aqui da Universidade de São Paulo. Não sei se vocês conhecem, né? Talvez muitos conheçam, que é o Bibliotheca Universitatis, acervo bibliográfico da Universidade de São Paulo, do século XV ao século XVI. E esse catálogo ele é constituído por uma série de textos, sendo que um dos textos que aparece aqui é o texto da professora Ana Maria de Almeida Camargo, denominado Obras Antigas, Preciosas e Raras, o livro como documento. Então, nesse primeiro momento, eu me apoio em algumas ideias da querida professora e amiga Ana Maria de Almeida Camargo, né, que nos lembra que, de certa forma, pode parecer um certo contrassenso nós discutimos os critérios e as dimensões da raridade em uma biblioteca de dimensões patrimoniais ou memorialística, né? Sobretudo quando nós falamos em bibliotecas universitárias. Afinal de contas, a gente estaria diante de conjuntos tão antigos, né, numa certa medida assim, tão distantes de nós mesmos, que ninguém hesitaria em atribuir a esses itens esse conceito que habitualmente nós atribuímos, ou seja, o conceito de raridade. Só que isso, naturalmente, nós partimos quase que de uma perspectiva de um senso comum, né? Ou seja, uma vez que estamos diante de um conjunto documental temporalmente distante de nós, né? Quase que numa perspectiva de um senso comum, então não hesitaríamos potencialmente inserir esses conjuntos no universo das raridades, sobretudo quando nós estamos falando em documentos gráficos de natureza bibliográfica. De certa forma, a todos esses itens, né, caberiam, num primeiro momento, aquelas gradações que foram estabelecidas, por exemplo, pelo John Carter, num livro bastante clássico que ele tem, que se chama ABC for Book Collectors, que, inclusive, esse livrinho aqui, acho que tem PDF também na internet e tudo mais, mas eu tenho a versão impressa, né, em que ele vai falar, por exemplo, da chamada raridade absoluta, né, que é uma propriedade em potencial não só de qualquer livro de edição muito pequena, né, mas aquele cujo total de exemplares sobreviventes é definitivamente conhecido e reduzido, né? Ou seja, quando há um consenso sobre a redução, né, do quantitativo de existentes de um determinado exemplar. Ou ele vai falar também da chamada raridade relativa, né, que estaria muito mais baseada nesse número de itens que restaram, né, mas também é o número de itens que restaram associados à frequência com que eles apareceriam ou não dentro do circuito ou do mercado, né, ou que efetivamente seriam procurados por colecionadores. Então, quando a gente considera algumas dessas dimensões sobre a raridade, né, é claro que o cotejo entre exemplares de diferentes bibliotecas, né, principalmente quando nós observamos as edições, né, as diferentes impressões de uma mesma obra, né, muito longe de resultar numa exclusiva valorização das mais antigas, né, nos permitem muitas vezes estabelecer certas diferenças
e importâncias entre elas, né? Essa tarefa, no fundo, ela não é nem um pouco fácil, porque a gente está diante de um processo que ele não é, simplesmente constituído por uma ação somente objetiva, né? Até mesmo porque são processos que envolvem algumas polêmicas, discussões muito antigas travadas entre bibliógrafos, né, para poder, por exemplo, determinar a procedência das tiragens, a fixação de determinadas características, né, e, acima de tudo, esse cotejamento acaba que, por muitas vezes, favorecer alguns exemplares e não outros. Então, é claro que é quase que de praxe, dentro dessa perspectiva, quando nós pensamos o que é o livro raro, ou como determinar a raridade, né, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a gente acaba se apoiando em um aspecto desse objeto potencialmente raro. E que aspecto seria esse? Seria justamente o aspecto gráfico, né? O que a gente percebe, portanto, que no universo das raridades, esse aspecto gráfico, ele se impõe quase que de forma absoluta, como um primeiro elemento a se observar numa perspectiva mais analítica, né? É claro que as obras que são editadas com bastante cuidado e obras, sobretudo, ilustradas, né, elas configurariam aí, dentro da história da raridade, o que seria aquilo que a gente chama de uma famosa arte da imprimição, né, atendendo, então, necessidade de pesquisas iconográficas, o gosto de colecionadores, o gosto dos bibliófilos, né, atraídos muitas vezes, por exemplo, por essa ideia do status que o livro adquiriu na sociedade, né, e quase que corroborando diretamente com aquilo que o Rubens Borba de Moraes, no clássico dele, o Bibliófilo Aprendiz, nos diz, né? Ou seja, o lugar que as estampas, os mapas e os ornamentos em geral têm dentro desse aspecto gráfico dos livros. Então, quer dizer, do ponto de vista estético, né, existem vários elementos que acabam que convivendo lado a lado nesse apreço aos livros, né? Então a gente pode dizer que uma obra, uma vez compreendida, né, ou artificialmente denominada como rara, né, a semelhança das instituições que a custodiam, né, como o caso, por exemplo, não só de bibliotecas, mas também museus, deveriam, por princípio, serem investigados, analisados e estudados como artefatos, né? Ou seja, essa ideia, então, de que olhar o livro raro enquanto um artefato, né, reforça a própria posição de que seu estatuto documental ele tem como requisito básico a sua própria integridade, né? Então, quer dizer, esse é um elemento importante também que nós observamos, porque as próprias condições precárias, né, muitas vezes de conservação, as condições ambientais dos espaços de salvaguarda, né, acabam, em maior ou menor medida, afetando diretamente o próprio lugar e a manutenção desses objetos enquanto artefatos dentro das instituições, né? Ou seja, em contrapartida, então, né, os exemplares que manteriam essa fisionomia mais original, seja pela textura interna, né, pela encadernação, né, eles acabariam que por assumir um valor ainda mais inestimável, né? Mas se a gente parte do princípio que essas características elas dariam conta do que efetivamente é apreciado entre as obras raras, seria algo muito simplista. Ou seja, quanto mais íntegro, quanto mais esteticamente interessante, né, seriam somente esses os elementos que conduziriam um determinado livro a esse estatuto de raridade? A gente entende que não. Porque, primeiro, que seria uma posição bastante simplista, e que, segundo, essa posição ela estaria centrada nos elementos físicos do objeto, sem considerado naturalmente dentro do jogo social. Então, nesse sentido, eu fico aqui pensando que tanto as marcas do tempo, as marcas do uso, né, elas são desejáveis quando nós falamos em raridade biográfica, né? Sobretudo quando nós falamos daqueles valores que são os valores atribuídos a partir dos usos desses itens. Eu fico aqui imaginando, talvez, que as bibliotecas da UFPR, certamente elas devem, né, acredito eu, que devem nos fornecer inúmeras amostras muito interessantes
né, sobre essas interferências em relação às encadenações, em relação a possíveis carimbos, em relação a possíveis anotações e assim por diante. Nesse sentido, então, eu fico aqui pensando que esses diferentes ângulos, né, pelos quais é possível a gente caracterizar uma obra rara, não exclui a sua apreciação enquanto um conjunto, né? Então, é nessa perspectiva que os diferencia, né, aquilo que deveria estar na perspectiva de uma individualidade e aquilo que deveria estar numa perspectiva de um conjunto, né? E essa perspectiva de conjunto é que nos ajuda a compreender funções que atravessam o próprio lugar do artefato dentro de uma perspectiva eminentemente física. Então, quer dizer, esse contexto mais imediato, mas não único, né, que tais obras elas podem assumir no Estatuto de Séries Documentais, a própria Ana Maria de Almeida Camargo deixa isso claro no texto dela, né, é da própria história da imprensa. Quer dizer, a história dos documentos gráficos, a história da imprensa, acaba que produzir um conjunto de séries documentais, né, que nos demonstram efetivamente diferentes percursos, usos, sujeitos sociais e instituições. Acredito eu que, no contexto das bibliotecas aqui da UFPR, certamente nós temos a presença de inúmeros itens que ilustram, né, precisamente essa produção editorial em diferentes épocas, né? O que é, por exemplo, pensar essa produção editorial do livro antigo, por exemplo, no campo do direito? Em que medida essa produção editorial ela se alinha diretamente à própria constituição da disciplina jurídica, né? E qual o papel dessa produção a partir de uma perspectiva industrial, por exemplo, já a partir na virada do 19 para o 20, né, acaba que por introduzir novas técnicas de produção librária. Então, a própria Ana Maria de Almeida Camargo também afirma que esse interesse permanente por esses conjuntos documentais, né, apontaria, então, para a formação histórica daquilo que nós poderíamos chamar das raridades tradicionais, né, constituída, então, pelos livros que adquiriram a reputação de importantes, né, e importantes itens, mas que também deixariam aí alguns valores que são residuais, né? E aí, no campo de estudos da raridade, né, e poderia dizer também mesmo no campo dos estudos das coleções especiais, né, naturalmente, essas questões elas acabam sendo atravessadas pelos diversos enfoques em que o livro raro pode ser investigado, ou que ele pode ser efetivamente confrontado, né? Um aspecto a se observar é pensar a própria discussão conceitual do que é o livro raro, a discussão conceitual sobre as raridades. Uma outra perspectiva é nós pensarmos as raridades a partir da formação e desenvolvimento de coleções, né, que é uma prática muito clássica, né, e já antiga dentro dos estudos biblioteconômicos e bibliográficos. Uma coisa é pensarmos as raridades na perspectiva da história do livro e da edição. Outra coisa é pensarmos as raridades a partir da dimensão tecnológica, né, das dimensões da tecnologia, da informação e comunicação, envolvendo aí diretamente, por exemplo, o debate sobre os tensionamentos que a digitalização tem gerado ou não, as relações entre o livro antigo e as humanidades digitais, por exemplo, né, e o próprio debate já bastante clássico do campo das raridades, dentro da relação entre patrimônio e memória. Então vejam que quando nós falamos no livro raro, vinculado a essa ideia do campo das raridades bibliográficas, nós não estamos diante de um objeto que pertence a um domínio específico, né? Nós estamos diante de um objeto que pode e deve ou deveria ser confrontado por inúmeras disciplinas, né? Então, nesse sentido, independente da abordagem que estudemos a raridade, é muito importante que ela esteja fundamentada em conceitos teóricos, né? Sem deixar de lado, claro, a ideia de que no jogo do fazer científico, né, esses conceitos teóricos eles não são elementos verdadeiros ou falsos, né? No fundo, os conceitos eles são construções planejadas que desempenham um determinado papel. Portanto,
essa exposição que eu faço aqui nesse momento agora, ela faz parte muito de uma construção que ela é conjuntural, ela é local e que nada mais nada menos pretende exercer uma função reflexiva, né, dentro desse nosso evento e dentro dessa semana, do lugar do livro da biblioteca na sociedade. Então, se por um lado, esses conceitos teóricos, eles fundamentam as nossas práticas, essas, por sua vez, elas acabam criando um conjunto de saberes, né, que podem se transformar em elementos referenciais para uma determinada área do conhecimento, né? Então, pensar nas raridades me parece que, mais do que pensar nas raridades a partir de um conjunto de orientações e recomendações efetivamente fechadas, né, hoje me parece mais emergencial nós pensarmos nas raridades a partir de uma crítica, mas, acima de tudo, na sua função social, né? Claro, inevitavelmente, dentro dessa perspectiva, nós voltamos a discussões que são muito clássicas, gente, quando se fala em livro raro, né? Primeiro, é a própria percepção de que não há efetivamente um consenso, né, entre as inúmeras definições sobre o que é um livro raro. Entretanto, a gente não pode deixar de dizer que algumas características de determinados livros, né, os diferenciam dos demais. Isso é inegável, né? Então, mesmo diante dessa falta de uma posição única, né, consensual, no universo das raridades, nós temos um conjunto de orientações e parâmetros que nos ajudam a compreender como que esse estatuto da raridade ele se constitui, né? E o que eu estou chamando de estatuto da raridade é essa operação do tempo, é essa operação de natureza temporal, social, cultural, circunscrita a um espaço institucional que pode ou não ser uma biblioteca, né? Que forma essa ideia da raridade, né? É claro que, pensando nos domínios que se ocupam da raridade, né, por exemplo, a chamada biblioteconomia de livros raros, né, ou biblioteconomia de livros raros e coleções especiais, né, um dos domínios que fundamentam as pesquisas e as práticas ligadas a esse objeto, né, embora essa área ela se constitua já de conhecimentos muito sólidos, oriundos do diálogo com outras áreas, como, por exemplo, a história do livro, a bibliografia e a própria literatura, né, a gente observa que é preciso uma espécie de uma refundação teórica e metodológica sobre o campo das raridades, né? Inclusive, sobre esse domínio, né, que podemos chamar como biblioteconomia de livros raros, há uma série de publicações, né? Essa, por exemplo, é uma publicação clássica, né, que é Rare Book Librarianship, que é uma introdução e um guia, na verdade, né? Tem uma dimensão muito mais prática do que epistemológica, né? Não é uma discussão efetivamente sobre os conceitos, né, da raridade, ou como que esse estatuto da raridade ele se forma, mas é uma orientação importante, né? Pelo menos uma perspectiva introdutória, mas, acima de tudo, para perceber quais são os terrenos que devem ser confrontados quando nós debatemos a raridade. E nessa obra, por exemplo, se discute, né, um pouco essa perspectiva histórica das bibliotecas de livros raros, né, a ideia dos livros raros enquanto artefatos textuais históricos, as questões ligadas à preservação, questões ligadas à digitalização, segurança, formação e desenvolvimento de coleções, né? Um debate muito importante sobre copyright, né? E também a própria educação continuada como um movimento fundamental, sobretudo quando nós pensamos no não lugar ou o escasso lugar da formação sobre essa temática nos cursos de biblioteconomia, né? Embora existente em algumas poucas escolas, há efetivamente uma centralidade, né, nos espaços que se ocupam da formação nessa temática, né? O que eu estou querendo dizer, em outros termos, é que efetivamente há uma escassez muito grande
na formação nesse sentido. Bem, então, é claro que quando nós pensamos no nosso país, né, um país imenso como o nosso e tão complexo como o nosso, o que a gente tem percebido nos últimos anos, assim, é um conjunto de ações muito significativas no trabalho de divulgação, né, de promoção também dessa chamada educação continuada, por meio de palestras, cursos, oficinas, né, seja dentro de um ensino formal ou não formal, né, promovido por inúmeras universidades, né, colegas, né. Embora essas ações elas sejam significativas e elas sejam necessárias também, né, ainda há esse movimento, né, de escassez de uma produção bibliográfica, e aqui eu estou falando também de produção científica sobre a temática, há uma escassez muito grande, né. O número de eventos e atividades que ocorrem são muito maiores do que o número de produções científicas, né, sobre isso, né. Então é interessante a gente observar também que onde esse ato se coloca, né, mas também a própria questão das palavras, da centralidade dos estudos dentro do país. E onde essa centralidade ela está? Principalmente no eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, né? Mas o que não significa de forma nenhuma que não haja o interesse, a participação e o envolvimento de inúmeros colegas de inúmeras partes do país que se interessam e têm buscado informações sobre esse campo. Quando eu falo a centralidade, sobretudo neste eixo, né, dessas cidades dos estados, sobretudo que eu aponto, né, é como a gente percebe de onde partem determinadas articulações, né? E claro, aqui incluo também Minas Gerais, sem sombra de dúvidas, né? Será que essa centralidade estaria muito mais ligada a ao movimento de iniciativa local? Ou essa centralidade estaria ligada muito mais às redes que historicamente têm se constituído entre os pares? Né? Não sei, talvez é um objeto de investigação e não teria que, como dizer a vocês, ou dar uma resposta efetivamente sobre isso. Né? Entretanto, esta minha observação ela tem somente como objetivo apontar para vocês que a dimensão da raridade é uma dimensão que atravessa o nosso país como um todo. Né? Temos uma escassez de produção científica sobre o tema que não acompanha a quantidade de ações e atividades que têm sido desenvolvidas, né? E também uma centralidade dessas ações em determinados estados do nosso país, né? Me parece que essa escassez e centralidade, né, ela se coloca justamente dentro de um contexto, né, de um desenvolvimento de um conjunto de disciplinas, né, ou pelo menos um desejo de um posicionamento crítico das disciplinas que lidam com a informação e com o documento. Né? Esse movimento, por exemplo, ele desembocou lá no final da década de 90, sobretudo no contexto da ciência e informação, né, naquilo que a gente poderia denominar como paradigma social da informação. Né? Então, me parece fundamental que a gente aproveite essas observações ligadas à escassez e à centralidade e a um movimento de natureza científica, né, coligada à ciência e informação, para que a gente encontre uma oportunidade, então, né, para inserir os estudos da raridade dentro desse cenário, né, de modo a desenvolver um debate, então, mais amplo, mais alargado, dentro de uma agenda científica, né, que centralize, sobretudo, a discussão da raridade no seu papel social e o seu papel científico. Né? Me parece que é essa integração do contexto social-cultural que dará lugar a esse paradigma que seria tão emergente. Né? E esse paradigma que emerge de uma ciência que se relaciona com a sociedade, numa via de mão dupla, não pode ser somente um paradigma científico, gente. Ele deve ser também um paradigma social. Né? Posição essa defendida diretamente pelo próprio Boaventura de Souza Santos. Então, me parece que, como um primeiro parâmetro para a gente pensar o conceito de raridade, né, em livros, né, temos a ideia de que o livro raro ele seria aquele detentor de uma certa particularidade especial. Né? Então, aí vamos para a questão mais básica
né? Questão que fundamenta a nossa reflexão, pelo menos dentro de um senso comum, quando a gente fala em raridade. Ou seja, então, um livro raro, ele supostamente seria aquele item que possuiria uma particularidade muito especial, né? Que particularidades seriam essas? Como, por exemplo, autoria, posse, conteúdo, forma, papel, ilustrações, né? O próprio dicionário do livro, de Faria e Piricão, né, elas consideram-se, apontam, né, que consideram-se geralmente livros raros os incunábulos, as publicações anteriores a 1800, as primeiras obras, edições de obras literárias, científicas e artísticas, obras com encadernações, né? Quer dizer, dentro dessa perspectiva, desta definição, o livro raro, então, ele receberia este valor a partir da presença de algumas particularidades visíveis, palpáveis, né, de natureza quase que objetiva, que o distinguiriam do livro corrente, né? E ao lado dessa tentativa de definição, né, há de se considerar os aspectos também que tornariam o livro raro, né? E dentro desses aspectos, a gente teria, por exemplo, né, então, para além das questões físicas constitutivas do próprio artefato em si, né, haveria também os elementos que tornariam, né, que operariam essa construção do estatuto da raridade, como, por exemplo, a escassez, né, que em alguns contextos quase que seria um valor decisivo para o estabelecimento da raridade, se formos nos apoiar, por exemplo, ali no ABC for Book Collectors, né, do John Carter, né, quando associado a outros critérios, naturalmente. Então, a escassez, a idade, a imprenta, a condição, né, pensando que dentro de um mercado, né, de consumo da raridade, e aí eu estou falando de questões mercadológicas mesmo, né, a própria deterioração poderia diminuir o valor de mercado de determinados livros, né? Outro aspecto, propriedade física e estética, importância, né? Embora esse termo importância ele seja assim, muito vago, né? Em várias medidas, né? Mas a importância é sobretudo vinculada a um contexto de produção e utilização, né? Outro aspecto, né? Associação, ligado sobretudo ao proprietário do item, aos proprietários do item, né? E o próprio assunto, embora o assunto não seja um fator determinante, né? Mas ele é uma questão também relevante, né? Essas questões, né? Esses aspectos, né? Que contribuiriam para tornar um livro raro, né? Eles são sistematizados a partir ali da obra, também a partir da obra Biblioteconomia de Livros Raros, mas me parece que são aspectos que não são tão suficientes, né? Na medida em que eles apontam um conjunto de parâmetros que nos ajudam a caracterizar a ideia da raridade, mas que efetivamente nos demonstram também o quão frágil é o estabelecimento de determinados parâmetros quando nós pensamos em movimentos de longa duração histórica. Ou seja, falar em raridade não é falar em um estatuto que ele é fixo, que ele é imutável. Não é falar em um estatuto que é idêntico em todas as instituições. Não é falar em um estatuto que exerce a mesma função em todos os lugares. Ou seja, nós estamos diante, portanto, de uma questão de atribuição que só pode ser discutida a partir da operação do mundo social e no âmbito da cultura. Ou seja, não é possível pensar nas raridades biográficas se nós não posicionarmos corretamente o próprio conceito de informação e o conceito de cultura, né? Me parece que esses dois conceitos, tanto o conceito de informação quanto o conceito de cultura, eles são fundamentais para a gente pensar como operar as raridades ao longo do tempo, né? É claro que nós temos observado também que, ao lado da discussão sobre raridade, né, aparece também o próprio termo coleções especiais. Inclusive, este termo ele tem sido muito utilizado para nomear, né, tipos de acervos, sobretudo de bibliotecas, né, que consideram também alguns dos aspectos que eu coloquei para vocês anteriormente,
né? Ou seja, o tempo, né, ou a idade, condição, proveniência, valor monetário, né? Mas também esse termo, né, especiais, ele tem recorrentemente nomeado departamentos ou setores que detêm esses itens, né? E o que a gente tem percebido é que muitas instituições têm determinado, né, por si próprias, né, o que constituiriam essas suas coleções raras e ou especiais, né, resultando, claro que numa definição um tanto quanto mutável, né. Quando falamos em bibliotecas universitárias e de pesquisa, né, e aí utilizando aí uma dimensão muito estadunidense, né, bibliotecas de pesquisa, né, a gente percebe que essas áreas, né, denominadas como coleções especiais, elas constituem uma parte fundamental da própria missão dessas bibliotecas, das bibliotecas universitárias, né? O próprio Robert Darnton, por exemplo, ele nos lembra que, lá no livro dele, Uma Questão dos Livros, né, quando ele vai falar, ele vai refletir sobre o futuro das bibliotecas, ele diz que essas bibliotecas de pesquisa, que muitas das vezes são constituídas, sobretudo, por essas raridades, são as bibliotecas que vão se perpetuar no tempo, né? Então, acho que é uma chave interessante a gente pensar também no lugar social dessas instituições hoje. Mas, quando a gente volta à questão conceitual da raridade, né, pensando que é um conceito que ele é mutável, né? Ou seja, essa característica mutável e subjetiva sobre raridade, né, que demarca o conceito de raridade, de coleções especiais, ela é evidenciada também pela própria professora Ana Virginia Pinheiro, quando ela diz que o conceito de raridade ele está ligado a quê? À cultura, à erudição e ao conhecimento da área temática do livro, né? E ela reforça também que o caminho para se escapar da dependência da subjetividade é que nós busquemos critérios muito próprios da raridade também, né? Nesse sentido também, me parece que, de modo já bastante interrelacionado, né, a contribuição, né, ou a busca por elementos que nos auxiliem a determinar a raridade de um conjunto, né, ou de um item, né, deveria, portanto, estar baseado num conjunto de critérios, né, mas a escolha de critérios a partir de uma posição crítica, né, e não somente a escolha de critérios a partir de uma leitura unilateral, né, que desconsidere, né, todos os percursos, né, e toda a complexidade histórica e cultural que constituem as próprias instituições de salvaguarda. Ou seja, não me parece que a ideia de atribuição de raridade ela deva beber somente da fonte de um conjunto de critérios que não observe o conceito de temporalidade e o conceito de historicidade das coisas, né? Ou seja, isso naturalmente se reforça mais ainda quando a gente se lembra que todo critério, no fundo, ele é conjuntural, ele é temporal, e ele está sujeito a uma série de processos que são subjetivos, né? Uma vez que um livro pode ser considerado raro em uma instituição e não em outra, né? Ele pode ser raro em um determinado momento histórico e não em outro, né? É nesse sentido que essa ideia de atribuição de raridade não está ligada a uma realidade que ela é definitiva, uma realidade que ela é estática, né? E, acima de tudo, uma realidade que não é imutável, né? Então, o que se coloca aqui é algo que eu já escrevi sobre e já tive a oportunidade de debater em outras ocasiões, né? Em que medida dizer que um livro é raro ou não é uma sentença ligada à realidade concreta e mensurável, né? E aí tem um trabalho clássico, né, de Andrade e Cantalino, que eu sempre evoco, eu acho que é um horizonte assim para a gente pensar criticamente, né, que coloca em evidência essa característica, né, no momento em que os autores afirmam que o conceito de raridade, longe de designar essa realidade definitiva, material, verificável e constatável, seria, acima de tudo, o resultado de um acordo
fundamentalmente discursivo e de caráter retórico, de que participam, ou pelo menos, né, em tese, né, deveriam participar, todos os agentes culturais interessados. Né? Dito de uma outra forma, gente, uma vez que o livro raro ele seja considerado pelo seu curador, né, bastaria, portanto, que se fizesse a sua gestão dentro dos parâmetros ideais do ponto de vista do seu tratamento, preservação, salvaguarda e difusão. Entretanto, se a gente considerar a própria posição aqui estabelecida dentro da minha fala, né, de uma problematização conceitual sobre a raridade, né, nós não deveríamos nos esquecer que essa problematização conceitual ela deveria preceder a ação de gestão, justamente por essa complexidade que envolve a atribuição de raridade, né? Sobretudo quando essa atribuição ela advém de um processo discursivo e intencional. Né? É claro que existem situações muito óbvias em que não há como negar essa atribuição de raridade, não é? Quase que a partir de um consenso cristalizado, como, por exemplo, Bíblia de 42 linhas de Gutenberg. Né? Mas o problema passa a existir, sobretudo quando a gente se depara com situações que são menos óbvias no nosso cotidiano. Né? E próprio Andrade e Cantalino deixam isso muito claro. Ou seja, a exemplo das obras que não são consideradas raras pelo interesse específico e de cada instituição, né? Porque não necessariamente atendem a uma série de critérios que são estabelecidas por instituições de outra natureza, né? Então, essa atribuição, a partir de interesse específico de cada curador e instituição, é o que torna a definição do que é raro muito mutável, não é? Então, a gente não está diante de algo que é fixo. Ou seja, essa mutabilidade não parece se afirmar muito a essa afirmação de natureza retórica. Este livro é raro. Porque essa afirmação de natureza retórica, ela é carregada por um excesso de objetividade que não caracteriza o mundo social e a experiência cultural. Né? Nesse sentido também, uma vez que, ao dizermos que um determinado livro ou documento é raro, ao dizermos que, ao afirmarmos, né, colocarmos uma posição de caráter objetivo, né, é quase que como se existisse uma correspondência factual, empiricamente verificável, né, capaz de afirmar ou recusar. Então, essas questões que me ajudam aqui a pensar com vocês, né, a partir das contribuições de Andrade e Cantalino, me faz pensar também que o que deveria orientar o nosso questionamento em que medida dizer que um livro é raro ou não é uma sentença ligada à realidade concreta e mensurável, né? E se nós estamos diante de um juízo de valor que ele é intersubjetivo, que ele é mediado pela linguagem, né? Isso demonstra a importância de uma contribuição como essa de Andrade Cantalino, para que a gente possa, então, promover efetivamente uma reflexão conceitual sobre a realidade biográfica, né? Porque o que nós precisaríamos, isso eu já tive a oportunidade de expor e debater em outros fóruns e em situações, né? O que nós precisaríamos efetivamente é propor uma crítica epistemológica ao conceito de raridade, né? Para que a gente possa também refletir, né, sobre a insuficiência dos instrumentos tradicionais de validação da raridade, né, a exemplo dos critérios para estabelecimento de raridade, né, ao mesmo tempo que esses critérios eles são importantes, eles são fundamentais na sua dimensão instrumental, né, eles precisam, e isso já é dito por pares e colegas que atuam nas raridades também, ser revistos e avaliados constantemente, né? Ou seja, uma vez entendido como um juízo público, né, a atribuição de raridade, então, ela é muito mais do que uma ação técnica, uma ação somente institucional ou uma ação individual. Né? Quando nós falamos em raridade, a gente está falando de uma experiência social, uma experiência cultural, né? E é isso que está coligado diretamente ao início da minha fala,
quando eu falo que os estudos da raridade, eles deveriam estar e devem estar situados dentro dessa perspectiva de um paradigma social da informação, né? Por quê? Porque a própria crítica epistemológica ao conceito da raridade pode ser uma resposta muito, mas muito frutífera às consequências da transitoriedade do fazer científico. É a própria característica da ciência, essa, né? E aí eu fico pensando que há duas chaves importantes, né? E por isso o título da fala que eu coloquei, né, interpretação documental. Depois eu fiquei pensando assim, não, eu deveria ter usado o termo interpretação documentária, né? De fato, teria mais sentido a interpretação documentária ligada ao campo da teoria do documento, da própria documentação, né? Mas há duas chaves que eu considero importantes, assim, para a gente pensar nessa crítica epistemológica do conceito da raridade, né? Primeiro, a própria ideia do monumento, da monumentalidade, e a ideia do documento a partir da perspectiva da teoria do documento, né? Eu vejo que essas duas temáticas, tanto a monumentalidade, né, quanto a teoria do documento, são duas chaves conceituais importantes para a gente pensar nesse estatuto da raridade na contemporaneidade, né? Bom, e aí quando nós falamos dessa monumentalidade, né, primeiro ponto que nós deveríamos considerar é que essa conceituação não objetiva do livro raro, né, e a sua amplitude, né, coligada à ideia também como um dos elementos constitutivos das coleções especiais, né, nos coloca efetivamente o problema da monumentalidade. Por quê? Porque essa temática da monumentalidade nos conduz a uma reflexão sobre os valores que nós atribuímos a determinadas coleções com base nessas intencionalidades institucionais, né? O que talvez eu queira colocar em evidência aqui é que essa falta do debate conceitual, né, que a gente está travando aqui, contínua sobre os saberes e fazeres, né, faz muitas vezes com que as instituições e os seus próprios curadores, por vezes, monumentalizem as suas instituições, né, as suas coleções, bem como os próprios instrumentos que elas criam, né? E isso já tivemos oportunidade de confrontar e debater também, né? O próprio uso alargado, né, e muitas vezes pasteurizado, que se faz dos critérios que a nossa grande Biblioteca Nacional, né, já estabeleceu, né? Critérios esses de extrema importância que foram construídos historicamente, né, a partir de percursos emblemáticos de inúmeros pares e colegas bibliotecários que ali atuaram e ainda atuam, né, ou seja, que importam diretamente ao fazer dessa nossa instituição, nossa Biblioteca Nacional, essa instituição nacional, né, de defesa do lugar das práticas biblioteconômicas e bibliográficas, né. Quer dizer, esses critérios eles são fundamentais e importantes dentro do contexto da Biblioteca Nacional, né? Mas eles naturalmente acabam que por assumir uma perspectiva delicada e, para não dizer, fragilizada, quando aplicados de maneira pasteurizada, né, e unilateral em outros contextos institucionais, né? Então, nesse sentido, esses critérios eles deveriam funcionar como princípios e como parâmetros, e também como referências, e não como instrumentos totais. Acho que esse acaba sendo o grande problema das práticas que nós temos percebido hoje, né? Uma vez, claro, e aí eu vou fazer um comentário que é de um senso comum, que as instituições elas são diferentes, não é uma das outras, né? Então, o significado dado aos documentos também eles podem e devem ser outros, né? E do ponto de vista prático, né, eu acredito que nós precisamos primeiro nos apropriar dos fundamentos do campo, né? E como que nós nos apropriamos dos fundamentos desse campo que nós estamos discutindo aqui, né? É pensar as raridades, né, via estudos bibliográficos, a partir dos estudos de bibliografia. Por isso eu sou um grande defensor do desenvolvimento científico da bibliografia enquanto disciplina, né, que historicamente muito nos disse e ainda nos diz muito sobre as raridades, né? Principalmente porque as bibliotecas são equipamentos culturais que possuem, claro,
as suas histórias, que são muito específicas, e, consequentemente, os seus próprios documentos, não é? Possuem suas histórias que são muito específicas. E essa referência e essa pluralidade, né, que aponta a necessidade de uma revisão crítica desses próprios instrumentos de trabalho no campo das raridades biográficas, né? Uma vez que a gente perceba que esses instrumentos, eles não podem ser colocados como uma única forma, né, de se problematizar determinados artefatos no tempo, né? Mas talvez, mais do que critérios, me parece mais interessante nós constituirmos um conjunto de valores, né? Valores esses que dialoguem diretamente com o campo da cultura, né? O professor Upiano Menezes, lá da USP, ele tem um texto muito importante sobre o patrimônio cultural, né, em que ele vai fazer o que ele chama, acho que é o campo do patrimônio cultural, uma revisão de premissas, em que ele vai estabelecer uma série de valores para se pensar criticamente o campo da cultura e o campo do patrimônio cultural. Eu acho, por exemplo, que um trabalho como esse do Upiano é uma chave interessante para a gente pensar quais são os valores que podem sustentar a ideia da raridade, muito mais, inclusive, do que quais são os critérios, né, propriamente ditos. Então, nesse sentido, é quase que se torna muito arriscado, gente, quando nós observamos uma constante monumentalidade que se faz aqui no nosso país, no campo da raridade, sobretudo das instituições, de determinados documentos, né, e de determinados indivíduos, né? Os indivíduos também, eles se automonumentalizam dentro das instituições, né? E aí eu utilizo esse termo monumentalidade aqui, né, da forma mais clássica, como tem sido utilizado no campo das ciências humanas e sociais, né? A partir, naturalmente, da concepção clássica do grande historiador Jacques Legoff, né, quando ele vai pensar na concepção documento-monumento, né? E vale a gente lembrar, né, que o monumento ele não se refere somente às construções arquitetônicas, às esculturas, né, mas os documentos eles estão ligados efetivamente a essa experiência histórico-social. Afinal de contas, né, o próprio Jacques Legoff, né, e aí citando ele diretamente, né, ele diz que o documento ele seria resultado de uma montagem, né, consciente ou inconsciente da história, da época, da sociedade que produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver. Talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio, né? Segundo Legoff, né, então o documento ele é uma coisa que fica, que dura, né? E o testemunho, o ensinamento para evocar a etimologia, né, que ele traz, deve ser, em primeiro lugar, analisado, né, desmistificando-lhe o seu significado aparente, ou seja, o próprio documento, nesse sentido, ele seria um documento também, né? Portanto, o livro raro, ele possui essa dimensão que ela é documental, né? Ele não é inócuo, ele também pode passar pelo processo de monumentalidade, né? Seja a partir dos seus curadores, seja a partir das suas instituições. Então, é nessa perspectiva que a gente defende aqui a ideia de que também os critérios para a definição de livros raros devem ter o seu significado desmistificado, né? Uma vez que os critérios eles também possuem uma intencionalidade de construir uma imagem das instituições de memória e mesmo dos curadores, né? Então, se por um lado essa monumentalidade, né, de determinadas coleções pode ter a intenção de produzir um conjunto de identidades institucionais mais sólidas, entre aspas, por outro lado, essa mesma monumentalidade pode impor uma ideia de futuro, né? Então, nós estamos diante de um tema muito sensível, de operações de memória muito sensíveis. E essa monumentalidade pode estar ligada não somente às coleções, né, mas também aos próprios instrumentos. E aqui, quando nós estamos falando em instrumentos de gestão de livros raros, estamos falando de instrumentos de gestão, de organização do conhecimento também, de representação, né, que podem ofuscar mais aspectos e muito menos outros, né? E aí, nesse sentido, me parece que, junto a essa questão, né, o fato do livro raro não possuir uma definição evidente e objetiva,
por mais que sou bibliotecário também, né, e muitas vezes como bibliotecários a gente quer uma resposta objetiva para isso, e o que eu estou tentando desconstruir aqui é a ideia de que não há objetividade, por mais que a gente queira encontrar ou ir ao encontro dessa objetividade, né? O fato do livro raro não possuir uma definição evidente requer que o seu estudo e o entendimento se dê a partir, sobretudo, da sua compreensão como documento. Ou seja, afinal de contas, o livro raro, como obviamente a gente sabe, ele resulta da história do impresso, ele resulta da história do livro, ele resulta da história da edição, né? E como um conjunto, ele reflete a introdução de determinadas técnicas e estéticas também. Ou seja, não me parece possível, e aí o título lá da minha fala, né? Interpretação documental, que deveria ter nomeado como interpretação documentária, né? Eu creio que este princípio de uma teoria crítica do documento é muito frutífero para a gente compreender, em níveis mais aprofundados, o modo como a raridade ela pode ser identificada, ela pode ser formada, ela pode ser organizada e, acima de tudo, disponibilizada, né? Então, pensar a raridade via teoria do documento, né, é tão importante quanto pensarmos a raridade a partir da monumentalidade. E aí, quando nós falamos em teoria do documento, né, nós nada mais, nada menos estamos falando do que um conjunto de forças e efeitos que são produzidos cultural e socialmente pelos documentos, né? Porque os documentos, acima de tudo, eles são objetos culturais, né? E aí, se a gente considera, por exemplo, a própria posição do sociólogo Mannheim, né, que é muito citado pelo Lund, por exemplo, né, ele salienta que a diferença entre os objetos naturais e objetos culturais, né, quer dizer, ele diz que há uma diferença entre os objetos naturais e objetos culturais, porque os objetos culturais, eles merecem as suas próprias ferramentas analíticas, né? Embora, claro, o significado do objeto, objetivo de um objeto, ele possa ser estabelecido de uma forma relativamente fácil, né? Sem muito conhecimento, por exemplo, sobre as circunstâncias que o cercam, né? O significado expressivo, ele requer mais conhecimento sobre a consciência do criador, né? Como, por exemplo, o nosso caso aqui específico, do tipógrafo, do editor, né, de um autor, né? O que eu estou querendo dizer a vocês é que o significado documentário de um objeto é o significado que o documento revela involuntariamente. O que pode ser o seu significado em um contexto social mais amplo, né? O próprio Lund, dentro do texto clássico dele, Teoria do Documento, ele deixa essa posição muito clara também. Em outros termos, o que eu estou querendo dizer é que a interpretação documental, isso só pode e deve ser aplicado ao campo das raridades, né, está ligada à função social do documento. O que não está explícito nele. A função social do documento não está explícito no próprio documento, né? O seu aspecto gráfico, ele não traz os elementos da operação da função social. A função social, naturalmente, se dá a partir dos usos, né? Mas é importante a gente pensar que o próprio Lund, a partir das ideias de Mannheim, né, ele vai falar sobre a função social, ele diz que essa função social ela é demonstrada pela posição do documento na construção do mundo social, né? Ou seja, a função documentária, então, ela não é expressa, mas ela é demonstrada pela função social em si, né? Ou seja, documento, gente, aqui são elementos que a gente está falando de teoria do documento, né? As vinculações com as raridades, eu estou tentando fazer um exercício de reflexão aqui junto com vocês. Mas, assim, o documento, ele não é um dado, né? Mas o documento, no fundo, ele é a produção de uma vontade, né? Aquela vontade de informar ou se informar, né? E é fundamental nesse percurso que estamos fazendo aqui, né? O próprio Mériat, que é um dos grandes teóricos no campo da documentação, né, ele diz que essa noção do uso ela é fundamental, né? Do que se entende que o usuário vai fazer com o documento, né? E aí, já em debates em outras ocasiões, da querida e colega Cristina Ortega, né,
Me lembro que muitas questões surgiram já desses diálogos, por exemplo, né? A própria posição da Ortega, quando ela nos aponta aqui, né? Os escritos não são os únicos tipos de documentos, né? E nem todo escrito, por exemplo, ele é um documento, né? Pois o objeto ele pode ser produzido para ser documento ou não. Mas o seu uso como documento que iria determiná-lo como tal, né? E que pode ser modificado com o tempo, né? E aí que reside também um dos pontos centrais aqui da minha fala, né? Ou seja, é fundamental a gente compreender como a função documentária e social das coleções ou das raridades em potencial são demonstradas e articuladas, né? Então, me parece que essa teoria do documento ela deve ser revisitada de uma forma muito enfática no campo das raridades bibliográficas, né? E ao passar pela possível monumentalidade, as coleções, uma vez entendidas enquanto raras, né, elas podem correr o risco de atenderem desejos muito pessoais, desejos muito institucionais, que não necessariamente estejam vinculadas ao caráter público, social e material da informação, né? E aí que eu adentro na segunda questão da função social das raridades, né? Colocando aqui a seguinte questão, né? Já quase caminhando para o final da minha fala, né? Como conciliar, por exemplo, os estudos sobre a raridade em nosso tempo com os estudos das práticas sociais e públicas de informação, né? O ponto central dessa questão, né, está no próprio reconhecimento dos efeitos sociais da informação a partir do reconhecimento da sua materialidade, ou seja, a informação ela possui uma dimensão material no mundo social, né? Portanto, aquilo que toca centralmente na minha fala, né, o que nos interessa aqui mais de perto é reconhecer a materialidade das informações que são estocadas pelas instituições de memória, né, uma vez que essa materialidade, que nada mais é do que uma materialidade do enunciado, pode ser analisado a partir pelos seus diferentes graus de imersão institucional, né? E aí aqui é claro, naturalmente, né, para aqueles que vêm da área e estudam a área da ciência da informação, né, eu estou dialogando aqui diretamente com a própria posição do Froman, né, que é um dos grandes teóricos da área de ciência da informação, que segue essa perspectiva, né, de um paradigma social da informação e mesmo crítica do documento, né, uma vez para ele que o caráter público, social e material da informação acaba aqui por nomear uma tarefa importante para os estudos de informação hoje, né, ou seja, colocando aquilo que eu apontei anteriormente, como conciliar os estudos sobre o fenômeno da informação em nosso tempo com os estudos e as práticas sociais e públicas, né? Para o próprio Froman, por exemplo, né, esse conceito de materialidade ele é importante porque ele vai ligar a informação de um lado e a prática pública e social de outro, né? Então, para ele, né, os documentos eles nomeiam essa materialidade da informação, né? E se isso é importante, né, então os estudos sobre o documento também são fundamentais hoje, né? Porque o próprio documento, né, e a própria documentação ela operaria essa materialização da informação, né? Então, o que eu fico pensando aqui, né, que nesse sentido, o universo da raridade nos parece materializar diferentes enunciados a partir de diferentes imersões institucionais, né? E a partir dessa imersão institucional é que a gente deve observar criticamente como que se dá esse jogo de monumentalização ou monumentalidade dos livros raros, né? E assim por diante. Ou seja, acredito eu que ao pensar na função social via interpretação documentária, né, nós podemos, por exemplo, pensar que como podemos ultrapassar, né, considerar, né, trazer no seio a historicidade do debate da raridade, mas como atravessar também o debate sobre a raridade dentro das instituições contemporâneas, né? E eu acho que alguns pares e colegas já têm conseguido fazer isso dentro de algumas práticas no contexto latino-americano, né? E para fechar a minha fala efetivamente, então, né, eu fiquei aqui pensando que a partir desse pequeno percurso que a gente fez aqui nessa hora, né, acho que deu quase uma hora da minha fala, né, primeiro uma tentativa de caracterizar um pouco
os livros raros, né, e depois vincular a essa interpretação documentária e função social, né, acredito que a gente não pode deixar de seguir nossa reflexão sem considerar a dimensão documental da raridade, né, e considerando também esse valor simbólico que os livros assumem como objetos, né, como artefatos de coleções, né, e que adquirem naturalmente, então, inúmeros significados no tempo, né. Eu acho que esse fenômeno, né, ele acaba que se justificando também por uma série de preferências, né, mas também acaba que nos dando condições de explicar por que temos uma série de lacunas dentro das instituições, por que certos itens somem com o tempo, né, por que certos itens eles são subtraídos, né, em que medida as questões éticas elas envolvem essas subtrações, né. Além disso, né, me parece, então, que aí eu evoco uma reflexão do Robert Escapit, que diz para a gente que os livros eles estão tradicionalmente associados, né, a valores e funções de contornos muito definidos, né, porque a semelhança dos objetos de arte, eles se inscrevem numa rede de circunstâncias em que o comércio, né, o investimento, certo fetichismo, por exemplo, né, e os modismos, eles acabam por desempenhar um papel muito importante, né. Me parece, portanto, que para nós, né, investigadores, pesquisadores, no campo da bibliografia, da biblioteconomia, do patrimônio, da memória, né, da ciência, da comunicação científica, né, como um todo, né, me parece que para nós é muito importante, então, que, sob o foco da dimensão documental, a gente possa, então, efetivamente desmistificar, mas, ao mesmo tempo, valorizar o livro raro, né? Me parece que essa é uma tarefa teórico-prática, mas é teórico-prático-crítica, é uma tarefa de natureza epistemológica e é uma tarefa de natureza social, principalmente nos tempos em que nós vivemos hoje, não é, de vulnerabilidade das instituições de cultura, de memória e de informação. Tá bem? Bom, é um pouco que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Eu agradeço imensamente a paciência, o interesse de vocês também, e podemos agora dialogar um pouco sobre essa e outras questões que produzimos aqui até esse momento no plano das ideias, né? Obrigado. Muito obrigada, professor André. Foi uma ótima palestra, muito enriquecedora. Veio até, assim, colaborar com algumas questões que estamos tratando agora aqui no sistema de biblioteca da UFPR. É muito bom poder ouvir e completar algumas informações que a gente está tratando neste momento. Vamos então para as perguntas. A gente tem algumas perguntas, sim. A gente tem uma pergunta da Nicole Coia, que ela é da UFMG. Ela pergunta: as marcas de proveniência poderiam ser um fator importante para a valorização dentro das raridades? Muito bem. Oi, Nicole, tudo bem? Que bom que você está aqui. Um abraço, viu? Sem sombra de dúvidas, não é, Nicole? Tanto que essa temática da proveniência, ela tem sido mais trabalhada, né, de uma forma um pouco mais sistematizada no nosso país hoje, até mesmo porque as marcas de proveniência, elas corresponderiam, na perspectiva da minha fala, não é, que eu fiz hoje, elas corresponderiam, então, a esse uso social. Quer dizer, as marcas de proveniência, elas materializariam essa ideia do uso social que auxiliaria diretamente na própria construção do Estatuto de Raridade, né? As marcas, em verdade, elas constituem uma série de vestígios e sinais, não é? Temos aí tão largamente, às vezes quase de uma maneira indiscriminada, utilizada hoje, mas elas acabam que por constituir respostas às experiências, né? A experiência do livro no mundo social a partir da relação dos sujeitos. Tanto que há metodologias para identificação dessas marcas, há metodologias para a descrição dessas marcas e assim por diante, né? Não é à toa que, enfim, há uma série de iniciativas hoje no nosso país, né? Vide os trabalhos do grupo de pesquisa, não é? Do professor Fabiano, agora lá na Federal da Bahia, né? E também dos colegas do Rio Grande do Sul. Então, há sim de se observar, é fundamental, Nicole, isso que eu quero dizer a vocês, é fundamental que a gente observe e estude essas marcas, porque elas
correspondem justamente a essa resposta da experiência do livro no mundo social, né? Inclusive, essas marcas, elas atestam essa experiência do mundo social. Sim, agora temos mais uma pergunta, que é da Suzana Zurro. Ela é aqui do CIB da UFPR. Ela pergunta quais as iniciativas que as universidades devem tomar hoje para preservar as coleções que serão raras e especiais no futuro. Então, Suzana, é uma pergunta difícil, né? Porque ela traz uma série de implicações, né? Mas me parece que a primeira iniciativa é a busca por qualificação, né? Nós precisamos qualificar as pessoas que atuam dentro desses espaços para que elas possam, aos poucos, se apropriar desse universo, né? Do universo das raridades, no contexto dos estudos do patrimônio bibliográfico, da memória, né? Então, acho que o primeiro passo seria a busca por uma qualificação. Segundo passo é pensar na criação de políticas institucionais locais, né, dentro de cada biblioteca que compõe, por exemplo, as universidades. Depois, elevar essa ação de natureza institucional local para uma ação de uma política institucional global, né? E elevada a uma política institucional global, então essa política ela devolveria, né, ou ela criaria parâmetros para atuação dentro do próprio conjunto de bibliotecas, né? Não há naturalmente assim uma cartilha a estabelecer aqui com vocês e com você, Suzana, mas a qualificação ela nos ajuda a perceber então como pensar criticamente sobre os objetos que compõem as bibliotecas e o que provavelmente pode constituir no tempo presente ou no futuro aquilo que vem a ser denominado como raro e especial, né? Então, acho que o primeiro ponto é qualificação. Acho que a primeira etapa, porque a partir da qualificação a gente consegue problematizar uma série de questões, né? E aí questões que envolvem, inclusive, a preservação. Veja bem que a preservação ela é uma das ações necessárias quando nós estamos diante de um conjunto, né, de itens que possuem essa dimensão memorialística, mas não só ela, né? Inclusive, temos que tensionar e debater por que preservar, o que preservar, por quanto tempo preservar, né? Vamos preservar somente aquilo que é antigo, né? Que dentro de uma cronologia nos aponta que é antigo, né? Mas também as produções contemporâneas, elas também devem ser preservadas. Partindo do princípio que não podemos preservar tudo, né? E aí que entra um debate muito acirrado sobre a seleção, né? Que é algo que se acentua muito mais quando nós falamos no universo das raridades, né? Mas para não me arriscar tanto, Suzana, reforço aqui minha posição, né? Primeira iniciativa, qualificação. Porque com a qualificação se faz um trabalho a médio e longo prazo de consciência institucional. E aí depois a gente conversa sobre outras coisas. Tá certo. Temos aqui mais uma pergunta, na verdade, acho que é uma colocação da Saeli. Ela colocou aqui: temos que pensar sempre, raro para quem? É o que o professor falou, né? Eu concordo, Suelen. Sobretudo se nós estamos nos apropriando dessa terminologia raro sustentada por uma dimensão de automonumentalização, né? Que quer criar uma identidade, uma artificialização sobre a instituição e sobre os fazeres. E aí eu concordo com você, é raro para quem? Né? É raro para a própria instituição, porque ela quer criar uma autoimagem, uma artificialidade que efetivamente ela não é. Por isso que eu parto dessa posição. A gente precisa desmistificar para valorizar, né? Essa ideia da raridade enquanto um mito, todo mito deve ser combatido, não é, gente? Todo mito deve ser combatido, em todas as suas esferas, né? Então, essa ideia da raridade como mito é algo que nos faz cometer uma série de erros. Então, concordo com você, raro para quem? Aí acho que entra bem as coleções especiais, né? Que a gente sempre discute que ela é especial, às vezes, para alguma instituição específica. No caso, quando eu conhecia as bibliotecas lá de Minas, eu vi que todas as bibliotecas da UFMG, a maioria tem uma coleção mineriana. Então, os escritores mineiros, eles são raros para as bibliotecas de Minas, e a gente
também tem, assim, o que é raro para qual instituição, né? Então, é bem o Isso. que cabe nas coleções especiais, Cabe nas principalmente. coleções. E ali, especialmente, assim, e aí eu faço questão de publicamente dizer, assim, o trabalho que a minha querida colega e amiga Diná tem feito tem sido, assim, um horizonte, um exemplo primoroso de boas práticas, né? Porque é uma profissional que, ela é profissional, uma bibliotecária e pesquisadora no campo. Portanto, ela consegue, a partir de duas chaves, pensar caminhos muito robustos, né, para a proposição. Então, um grande beijo para a Dinar, né? E depois, quando eu falei de Rio, Bahia, São Paulo, depois eu corrigi, não, Minas Gerais também, porque devemos muito às próprias contribuições da Dinar, né? Concordo com você, Fernanda. Sim, e até quando você cita esses eixos aí, Rio, Minas e Bahia, eu preciso até confessar uma coisa, professor, que eu ansiava muito para que viesse alguém desses eixos aqui trabalhar com a gente aqui na UFPR, então eu posso dizer que eu até posso ter alguma culpa na sua vinda para cá, porque desde que a gente começou os trabalhos aqui, aí a gente teve uma palestra da Diná, a gente também teve a oportunidade de ir lá para Minas, conhecer um pouco do trabalho deles, conversamos com a Graça lá da Bahia, com a Graça, um beijo para a Graça. foi muito, muito enriquecedor para a gente. Desde então eu fiquei assim, sonhando todos os dias que alguém desse eixo pudesse vir trabalhar com a gente. Cheguei até a pensar em fazer propostas indecentes, assim, para convidar algum dos colegas, mas assim, eu acho que talvez eu possa então ter um pouco de culpa na sua vinda para cá. Espero que não fique muito bravo comigo, mas a gente ansiava muito por alguém que desse eixo que viesse a contribuir com nossos estudos aqui também na UFPR. Isso. E, Fernanda, veja só, nesse sentido, eu até te peço licença para complementar o seu comentário. Bom, primeiro eu te agradeço imensamente, viu, pela acolhida, pelo carinho, mas eu acho que não só temos uma oportunidade, né, muito possível para pensar questões mais locais e até no âmbito do Estado, né, do Paraná, mas também eu ajo muito com os pés no chão, sabe, Fernanda? Assim, depois de muito tempo, né, a gente acaba criando uma certa casca nos pés e nas mãos, depois de muito tempo dentro da universidade também, e a gente sabe também quais são os limites e a extensão do nosso trabalho, né, dentro, sobretudo, de uma universidade pública. Mas eu concordo com você que é possível, talvez, ativarmos, né, essa discussão, esse debate de uma maneira muito pontual, de uma maneira honesta, né, de uma maneira, ainda que inicial, né, para quem sabe, então, a gente poder chegar nesse lugar, né, assim, de descentralização sobre esse debate, né? Eu acredito que o sistema de bibliotecas, ele certamente traz um conjunto muito significativo, que nos ajuda a pensar o lugar do patrimônio bibliográfico, né, não só no Estado, mas no Brasil como um todo. E também, Fernanda, fico pensando que, claro, estou vinculado ao Departamento de Ciência e Gestão da Informação, né? E é isso, quer dizer, o nosso departamento, ele tem que trabalhar para isso, né? Nós estamos diante de um fenômeno social e cultural que é a informação, né? E, claro, nós nos valemos de aportes da gestão e da tecnologia, mas o nosso debate, ele é de natureza informacional. Então, que bom, e eu quero dizer, claro, que vocês também podem contar conosco diretamente, né? Peço licenças ao meu colega, professor Rodrigo Botelho, mas em nome do nosso departamento, podem contar conosco para que a gente construa esse diálogo dentro da nossa universidade, tá bem? Será ótimo, será muito, muito bom. Agora a gente tem também uma pergunta da Rai Macha. Qual seria o caminho para a introdução da temática apresentada no ensino da graduação? Ela é da UFBA. Da UFBA, né? Então, Raimacha, eu penso o seguinte, que o caminho é efetivamente propor, né, a proposição, talvez num primeiro momento, assim, a proposição de disciplinas formais é mais difícil, né? Porque a gente não consegue construir da noite para o dia disciplinas dentro de uma graduação, né? Mas é isso, é um pouco isso que a gente está fazendo hoje, não é? Assim, é estimular dentro das instituições a realização de palestras, pequenos workshops, né, atividades de extensão, né, e ter a alegria e a sorte, por exemplo, de ter docentes, né, ou um conjunto de docentes, ou um docente, enfim, dois, enfim, que
tem interesse sobre esse campo, porque numa possibilidade de revisão curricular, eu acredito que essa temática ela pode passar a ser considerada. Veja só, no fundo eu estou falando uma coisa estranha para vocês e para você, Raimacha, porque o próprio estudo da raridade, né, vinculado sobretudo aos estudos de bibliografia, é algo que já configurou mais o ensino formal, pelo menos dentro das graduações em biblioteconomia, tá? E o que a gente percebe é que isso aparecia sobretudo nas disciplinas de história do livro, né? Eu, particularmente, eu nunca vinculei diretamente o debate sobre a raridade quando eu ensinava a história do livro lá na UFRJ, né? Mas, de certa forma, isso tangenciava o ensino, né? Porque eu entendo que o ensino da raridade, ele está coligado disciplinarmente à história do livro, né? Mas há alguns tópicos da raridade que, pelo menos dentro de uma construção pedagógica, eu preferia trabalhar de forma separada. Mas assim, Raimacha, eu entendo que, primeiro, essa sensibilização de ações muito pontuais, né? Acho que se a gente começa com muita pretensão no primeiro momento, a gente não chega a lugar nenhum, né? Mas primeiro, uma proposição com ações muito pontuais. E segundo, sensibilizar os departamentos, sensibilizar as graduações, né, a inserirem essa temática, né? Eu não acho que tem uma outra forma, né? E a gente precisa formalizar o ensino, né? E a maneira ideal de formalizar o ensino sobre as realidades é se a gente consegue formalizar isso como disciplinas dentro da graduação, né? Ou como tópico exclusivo, que às vezes pode ser muito difícil, mas ou como tópico que constitua, por exemplo, uma disciplina, né? Sabe, muitas vezes não temos mais a disciplina de história do livro, que é lamentável, pelo menos no seio das graduações de história do livro, né? Mas muitas vezes temos disciplinas que vão discutir patrimônio, memória, cultura, né? Então, dentro dessas disciplinas, a gente pode fazer esse movimento. Eu não sei se você estuda, você coloca a UFBA aqui, né? Não sei se você estuda na UFBA, se você é bibliotecária na UFBA, mas não é? O professor Fabiano Cataldo agora é docente, pesquisador aí na UFBA, e tem formalizado esse tipo de ensino também dentro da universidade. Então, é um caminho... Que bom, você já tem um caminho aí um pouco já mais organizado nesse sentido. Isso. Eu só peço desculpa, eu não vi que o nome não era Rai, é Raimundo, que estava abreviado em cima. Então, Raimundo, tá bem. Raimundo, peço Raimundo, desculpas. Mas tem aqui, do Loy Gonçalves, sendo que o conceito de livro raro varia de local em local, como fica a questão da internacionalização? Porque percebi que o raro no Brasil pode ser em Angola. Oi, Loy, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. É verdade, é uma variação de local em local. Como fica a questão dessa internacionalização? Loy, eu acho que quando nós falamos sobre a raridade, sobretudo num contexto africano, nós devemos trazer aí para o debate questões que pouco ou quase nada têm sido debatidas no lugar da raridade, né? O que seria uma perspectiva decolonial do pensamento sobre a raridade, né? Eu acho que isso não tem sido debatido, isso não tem sido discutido no campo das raridades, né? As operações conceituais que classicamente são trabalhadas no campo da raridade, né, advém de autores, né, europeus e norte-americanos, né? Eu acho que a gente precisaria criar categorias muito locais para uma experiência africana, que em algum momento dialoga com o Brasil, né? Mas eu acho que a partir dos estudos, né, de uma ciência de natureza decolonial, temos muito a dizer, né? Pouco ou quase nada conheço sobre a história do impresso na África, né? Mas eu fico imaginando que inúmeros países do continente sofreram, né, inúmeros desafios para estabelecer de uma forma mais sistemática a produção dos seus impressos, né? Então, primeiro a gente precisaria investigar como que ocorreu essa história, para um segundo momento perceber quais são os elementos muito próprios ou quais elementos foram emprestados de uma perspectiva de uma grande colônia, né? E aí eu acho que esse debate sobre a decolonialidade ele é fundamental e que tem que ser estendido também para o nosso país, né? Por isso que eu defendo a ideia, Eloy, que assim, não podemos pasteurizar, não podemos trazer critérios que exatamente são utilizados por bibliotecas norte-americanas e europeias e aplicá-los de forma pasteurizada aqui no nosso país, na América Latina e na África.
Temos que criar ferramentas próprias. Precisamos operar com instrumentos que são próprios, né? Mas você me fez assim pensar em coisas interessantes, Lori. Vamos trabalhar com isso em algum momento. Vamos pensar juntos sobre isso, se você tiver interesse. Tá bom? Um abraço. Muito interessante. Agora, a Sá, ela pergunta também, a Sá é da ECA USP, Samantha. Como fomentar, incentivar os conhecimentos relativos à história do livro, questões de raridade, coleções especiais, conservação e preservação? Bom, Samantha, veja só, vai muito ao encontro de outras duas perguntas que nós tivemos aqui, né? Eu acho que incentivo está a partir de ações aparentemente muito pontuais e pequenas que depois podem reverberar para ações mais amplas, né? Você que atua na Universidade de São Paulo, por exemplo, eu conheço de perto, né, o ensino, a graduação em biblioteconomia, né? Esses tópicos, eles me parece que não são trabalhados de uma maneira formal dentro da graduação em biblioteconomia. Entretanto, vocês têm alguns professores e pesquisadores que trabalham a história do livro, como é o caso da professora Marisa Daecto, né, lá da editoração, aí da ECA mesmo, mas lá da editoração, não do CBD, né, que tem sido uma grande defensora e trabalhado por muito tempo com a história do livro, né? Em algum momento, a questão da raridade aparece ali, mas não como objeto estrito de estudo. Então, eu também deixaria o mesmo conselho, né, um senso comum, né? É tentar mobilizar ações pontuais que possam se converter futuramente, né, na possibilidade de revisões curricular, na inclusão desses temas nos currículos, né? No caso da Universidade de São Paulo, eu vejo que vocês têm grandes laboratórios. Bom, é conhecido do Brasil todo, não é? A própria Brasiliana, ela é o grande laboratório para poder pensar a questão das raridades, né? Tem muitos professores lá da história que já têm atuado sobre essa temática, né? A própria professora Ana Maria de Almeida Camargo, embora ela milite na área de arquivologia, né, do estudo dos documentos, do documento autêntico, ela também se dedica um pouco à questão das raridades, porque foi parceira, não é, do Rubens Borba de Moraes, inclusive em algumas publicações. Mas eu entendo que como fomentar e incentivar, né, é provocar, né? É provocar esse ensino, provocar essas ações, reivindicar essas ações, seja via bibliotecas que compõem as bibliotecas da ECA, ou a partir dos cursos que lidam com informação, né? E aí eu acho que o curso aí de biblioteconomia, ele é o protagonista, né, que lida com esses objetos. Temos também aqui a Patrícia, professor André, que prazer ouvi-lo. O incentivo ao uso de acervos digitais de obras raras e especiais contribui para o investimento em sua preservação e divulgação? Oi, Patrícia, tudo bem? Então, Patrícia, veja só, pode contribuir, não que efetivamente contribua, porque quando nós falamos em digitalização, né, a digitalização, ela resulta na construção de objetos digitais com base em um conjunto ou um item, né, que não pressupõe a preservação deste item, tá? Eu acho que pode passar a incentivar, desde que no desenho dos projetos de digitalização vocês já possam trabalhar numa via de mão dupla, né? Não só descrever as necessidades materiais e financeiras para se digitalizar determinados itens, mas dentro desse projeto também já prever ações de preservação do próprio item. Ou seja, dito de uma outra forma, né? Eu acho que um projeto de digitalização, ele só vai efetivamente auxiliar na preservação do item se ele também prever a preservação do item, não é? Porque a digitalização em si, ela captura a imagem, mas e aí o item, né? Em quais condições de salvaguarda, né? Com quais invólucros ele vai ser guardado, né? Que tipo de armazenamento? Então, eu acho que, assim, a digitalização estrita, ela não lida com preservação, de forma direta, né? Mas ela pode, né, incluir essas questões, desde que isso seja desenhado previamente no projeto. E aí a gente vai trabalhar dois tipos de preservação, né? Uma coisa é pensar em políticas de preservação do item em si,
e outra coisa é pensar em políticas de preservação digital do objeto já, da imagem produzida, né, do objeto digital em si, né, que envolve parâmetros distintos de uma preservação tradicional, né, porque a gente já vai falar de sistemas, já vamos falar de ambientes, né, de softwares, uma série de outras coisas. Entretanto, Patrícia, só para fechar, há um senso comum de que, assim, temos que digitalizar as obras raras para não usar o original, tá? Eu acho que, a depender da pesquisa, o objeto digital, ele dá bastante conta daquilo que o investigador ele precisa saber, né? Quando eu fiz o meu doutorado sobre o método bibliográfico do bibliógrafo do século XVI, Conrad Gessner, né, o suíço Conrad Gessner, eu tive que consultar o tempo todo os originais sobre o Gessner, que são edições do século XVI em latim. E, num certo momento, eu comecei a pesquisa na Biblioteca Nacional com os originais, e depois existe uma base de dados suíça que se chama Errara, que é excelente, excelente. Assim, os objetos estão muito bem descritos, toda a parte de metadados, tudo mais, né? Como eu precisava das informações sobre o conteúdo daquele livro, esses objetos deram conta do meu objetivo de pesquisa, né? Então, isso facilitou muito. Mas se é uma pesquisa, por exemplo, de bibliografia material, né, que dependa de uma análise mais pormenorizada, né, de alguns elementos físicos do documento, nem sempre a captura de imagem ela dá respostas ao pesquisador, né? E aí, às vezes, ele tem que ir ao próprio original, né? Então, eu acho que a digitalização, por princípio, ela é importante, ela é bem-vinda, mas ela não deve ser feita de uma maneira desregrada, né, porque ela envolve muitos recursos. E existem muitos livros compreendidos como raros nos dias de hoje, que já foram digitalizados em outras bibliotecas, né? Me parece, então, que essa perspectiva de um trabalho interrelacional e cooperativo tem sido tão ou mais importante do que começar a digitalização do zero, né? É um pouco isso, Patrícia, mas eu acho que sim, respondendo objetivamente por fim, né? A digitalização ela pode auxiliar, né, para a preservação, desde que esse investimento, né, ele seja previsto lá atrás. Obrigada. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Acho que agora encerramos as perguntas, professor. Você teria mais alguma colocação a fazer? Sim, sim. Então, Fernanda, bom, claro, antes de agradecer e tudo mais, né, eu penso que essa temática, ela não sai da moda, né? No fundo, a gente percebe isso, né? Acho que no ano ali de 2018, 2019, nós tivemos um boom de eventos e iniciativas sobre o tema, né? Isso em muitos lugares, muitos lugares. E eu acho que nós, a partir dessas ações que têm desaguado em publicações agora, né, apesar da escassez de publicação científica, a gente consegue perceber aos pouquinhos isso sendo produzido. Eu quero dizer que a gente ainda está num momento muito importante, muito privilegiado para poder trabalhar essa temática, para sairmos um pouco daquele eixo simplesmente de uma ultravalorização de caráter institucional, né, daquele eixo eminentemente funcionalista e aplicado, né, em que muito tempo se trabalhou a raridade. Acho que hoje é possível trabalhar a raridade na sua dimensão aplicada, mas devemos trabalhar fortemente também na dimensão conceitual e epistemológica, para que a gente possa, então, qualificar nossos discursos sobre a raridade. Porque, ao qualificarmos os discursos sobre a raridade, nós vamos criar melhores condições para que os pesquisadores, os professores e os profissionais da área das raridades e os bibliotecários e bibliotecárias, bibliógrafos, bibliógrafas, possam exercer as suas funções de uma maneira mais clara, mais segura e mais ética. Eu não acho que esse debate ele está ultrapassado, e ele é tão atual, porque quando nós falamos em raridades, nós estamos operando o conceito de patrimônio, de memória, de informação e de cultura, né? E como foi o final ali da minha fala, como vivemos esses tempos de tanta vulnerabilidade, nós precisamos reativar esses debates e defender a nossa posição de que não é possível nós construirmos o acesso à informação pública, à informação de qualidade,
né, a construirmos uma posição ética com conhecimento, sem termos acesso à informação e à cultura. E eu acho que as raridades, elas têm muito a nos dizer sobre isso, e as bibliotecas, os arquivos, museus e outras instituições de memória também têm muito a nos dizer sobre isso. E por fim, acho também, Fernanda, assim, que trazer esse tema para uma semana, né, sobre Semana do Livro e da Biblioteca é fundamental, né, porque nós estamos falando daquilo que a gente ama, daquilo que a gente trabalha, no fundo trabalhamos para isso, né. Como eu disse, eu sou professor do Departamento de Ciência e Gestão da Informação, mas eu não acredito que é possível nós pensarmos na informação desgarrada da sua materialidade, né. É somente a informação a partir da sua experiência física é o que pode nos dar sentido aquilo que compõe a nossa área, ou seja, nós somos uma ciência social aplicada, né? Por mais que às vezes nós precisemos lidar com tecnologias, mas nós não somos uma ciência exata, nós somos uma ciência social aplicada. Então, acho que tem tudo a ver essa mistura, sabe? Semana do Livro da Biblioteca, um professor do Departamento de Ciência e Gestão da Informação, e tudo isso que a gente está conversando aqui. Sim, sim, é bem isso, professor. A gente está tudo junto e interligado, né? Então, falar de livro raro, de raridade, para a gente é sempre muito bom. Tivemos várias pessoas aqui também elogiando, o pessoal adorou a aula, várias pessoas falaram que era um ótimo tema para se falar na Semana do Livro e da Biblioteca. E nós também agora esperamos a sua visita aqui na nossa Biblioteca de Ciências Humanas para conhecer o nosso acervo. Acho que nós teremos muito muito com a sua contribuição, teremos muito que trabalhar juntos, né? E será um prazer, é um prazer para nós tê-lo aqui em nossa universidade e poder nos ajudar a desenvolver esse trabalho que é muito importante da preservação e do livro e da nossa memória, né, da nossa história. Muito então, bom. Vamos, aqui várias pessoas falando obrigada, professor. Obrigado. Tânia, né? Obrigado, Tânia. Várias pessoas aqui agradecendo. Fernanda, que bom. E, Fernanda, só para encerrar mesmo também, sim, vamos construir essa possibilidade, né? Assim, ainda estou há 6 meses aqui na universidade, sempre a chegada ela é desafiadora em todos os aspectos, né? Ainda em adaptação, algumas coisas, mas eu já até sinalizei já para outros colegas também do CIB, né? Que a gente vai, tão logo for possível, a gente vai pensar em coisas aí um pouco mais sistematizadas, né? Em termos assim, até de quem sabe formação, tudo mais, né? Tá bom? Então eu vejo que é um início, assim. Acho que a Semana do Livro da Biblioteca, esse convite foi muito, muito feliz para mim, porque eu vejo que é o início de um bom diálogo, tá bem? Sim, nós também ficamos muito felizes. Tá certo. Então... E eu agradeço mais uma vez, por fim, a todos os ouvintes, todos que tiveram paciência para estar conosco aqui, né, ao sistema de bibliotecas, né, mais uma vez a Eglin, que fez a ponte inicial, agradeço a você, Fernanda, né, a diretoria do CIB também, e espero que a gente possa seguir outras caminhadas, tá bem? Tá certo, obrigada, professor. E em nome da Universidade Federal do Paraná e também do Sistema de Biblioteca, nós também agradecemos a todos que participaram com a gente nessa manhã, ao professor André, ao nosso diretor Denis, a Kathleen, que fez a linda leitura de poesia, e esperamos todos vocês nos outros eventos que a gente vai ter ao longo da semana. Vocês podem dar uma olhada na nossa programação, no nosso site, nas nossas redes sociais, e participarem dessa semana que será muito interessante, muito enriquecedora. Tenham todos, então, uma ótima tarde, comecinho agora de tarde, e até mais, então. Tchau.